Quando você disse o sim lá no altar, você imaginava que um dia você pensaria em desistir? Ou quem não é casado, mas assistiu um casamento, imaginaria que o casal que fez o sim tão apaixonado no altar, um dia estivessem separados, com raiva, com ódio um do outro? É isso que nós vamos ver nesta noite. O quanto o poder de Deus pode atuar na vida de uma família. Quanto o poder de Deus pode atuar na vida de um casal, transformando aquela frieza em alegria novamente. Aquela indiferença em empatia, em amor novamente. Nós vamos ver nesta noite como o poder de Deus quebra o jugo da raiva, do ódio, do divórcio, da separação. Amém? Você crê nisso? Nós estamos há um bom tempo sentados, então convido você a ficar em pé, para relaxar um pouco, para ter um pouco mais de energia aí, para a gente ir para essa mensagem que vai ser poderosa de Deus para a tua vida. Vamos ler 2 textos bíblicos. Isaías 10, 27, que diz: E acontecerá aquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga comigo, o jugo será despedaçado por causa da unção. Agora vamos para Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Diga comigo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Senhor, nós te adoramos e te louvamos, Pai, pela tua palavra, que ela é verdadeira, ela é real, ela é poderosa, e a tua unção, Senhor, que está aqui nesta noite, que se manifesta aqui nesta igreja, nesse altar, que manifesta na vida de cada irmão e cada irmã, cada visitante, cada um que está aqui nesta noite. Esta unção, Senhor, é poderosa para quebrar jugos, para quebrar barreiras, para quebrar frieza, para quebrar toda briga, para transformar a vida de cada um, Senhor. Pai, dirija-nos nesta ministração, guia-nos nesse momento, que a tua palavra tenha livre acesso ao nosso meio, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém. Pode tomar seu assento, obrigado. Queridos, você se lembra do dia que você esteve no altar, no casamento? Você se lembra dos casamentos que vocês assistiram? Sempre é muito lindo. Sempre é um lugar glamuroso. Lugar que muitas emoções vêm à tona. Quando o casal diz o sim um para o outro. Quando faz aquela declaração tão linda, né? De estar, os votos ali, eu estarei com você na alegria e na doença, ou na saúde, na riqueza e até que a morte os separe, eu estarei com você. Oh, que declaração poderosa no altar. E a gente se emociona com isso, a igreja. Eu já participei, já vi muitos casamentos, eu e a Eliana, nós já realizamos dezenas de casamentos. E é muito impactante quando você está lá no altar esperando e a noiva aparece.
Não é verdade? E a noiva entra de branco, toda reluzente, toda linda. Aquilo é muito impactante. Quando eu era adolescente, eu tocava trompete. E um dia, lá na igreja sede, em Jundiaí, que era uma igreja onde a gente congregava, me chamaram correndo porque o tecladista daquele dia faltou. E não podia faltar a música. E me chamaram, pastor Valdir, para tocar marcha nupcial com trompete. Imagina! Lá vai eu correndo, todo nervoso, não sei o quê. Mas toquei a marcha nupcial. O casal entrou com a marcha nupcial. A noiva entrou com a marcha nupcial tocada no trompete. Queridos, mas todos esses casamentos, eu posso falar de um que foi marcante para mim. Qual que vocês acham? Claro. Lembro até hoje o dia que eu estava ali, Fábio, na igreja sede, Jundiaí. A igreja lotada, né, pastor Emerson? Lotada. Tinha muita gente. Você estava lá, pastor Emerson? Você não estava lá? Pastor Valdir estava. O Emerson. Seu pai estava. E ali eu estava na frente daquele púlpito. Estava o pastor Horaci, o pastor Moacizinho, todos os padrinhos em volta. Imagina o coração olhando para a porta lá. E lá tinha um tapume de madeira, que ele era meio que um cruzado de madeirinhas assim. E eu lembro até hoje, quando tiraram aquela madeira e surgiu a Eliana com o paizinho dela lá na porta. Uau! Como o coração quase saiu pela boca. Foi lindo demais, aquilo foi impactante. Eu acho que não teve momento mais lindo do casamento do que esse. Mas o que acontece? Que depois que o tempo passa, os dias vão passando. E você acha que eu também um dia não pensei em desistir? Pensamos em desistir. Acontece que em nossos dias, nos dias atuais, mais da metade dos casamentos terminam em divórcio. Queridos, mais da metade. Mais da metade dos casamentos não chegam nem a 10 anos de casados. Mais da metade do casamento acabam destruindo, e 45% deles têm crianças pequenas dentro de casa. Imagine o trauma dessas crianças. E se pior ainda, no ano de 2024, 1.470 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros. Queridos, como é que pode? Um momento tão glorioso que é o casamento, que é estabelecido por Deus, que é algo que Deus estabeleceu, que é algo que o Senhor formou, terminar em desastre desse. Por isso que nós vamos ver nesta noite, essa unção que despedaça o jugo. Amém, queridos? Nós vamos ver nesta noite o poder de Deus atuando em nosso casamento, na sua família, na sua casa, para desfazer esse episódio terrível que é o divórcio. E nós vamos ver agora, vocês lembram lá do Globo Report? O que ele come, como ele vive? Exatamente, nós vamos ver aqui o divórcio, de onde vem? O divórcio, como ele vive? O divórcio, do que ele se alimenta. Vamos ver? Também nós vamos ver depois como o poder de Deus desfaz este mal no meio das famílias. Primeiro, o divórcio. De onde vem o divórcio? O divórcio vem lá dos tempos antigos, lá de Moisés, na lei mosaica. Em Deuteronômio 24, versículo 1, Moisés estabelece a lei do divórcio para proteger quem? A mulher. Porque o homem, no casamento, ele poderia simplesmente, eu não gostei, essa mulher ela faz queimar o arroz, eu vou mandar embora. Era assim. Eu não gostei, essa mulher ela não arruma a cama muito bem, ela deixa tudo meio sei o quê, vou mandar embora.
Imagine numa época, se hoje, querido, nós temos problemas com essa imposição machista de homens que machucam, que ignoram, que ferem a mulher. Imagine na época de Moisés. Daí, Moisés estabeleceu a lei do divórcio para proteger a mulher, para que ela não fosse difamada. Então o divórcio vem de tempos muito antigos. Jesus foi questionado pelos fariseus. Olha, se Moisés deu a carta do divórcio, o que o Senhor nos diz? E aí vem uma palavra que é crucial para a gente entender o porquê do divórcio. Jesus diz, é por causa da dureza de coração. O divórcio só acontece por causa da dureza de coração. A dureza é aquela insensibilidade. É onde o orgulho prevalece. O meu, o eu não vou abrir mão, eu não vou perdoar, eu não vou aceitar o jeito do que você é. E essa dureza de coração, essa arrogância de chegar para o outro e falar, olha, desculpa, me perdoe. A dureza de coração faz com que a pessoa, ela ignore o outro, pensando que somente ela está certa. O divórcio não começa com uma briga, nem com o adultério. Ele começa quando o coração endurece e para de lutar. Cada silêncio sem reconciliação, cada mágoa que não é curada, cada ofensa não confessada, cada egoísmo não vencido. O divórcio, queridos, não nasce no cartório, ele nasce na dureza de coração. Segundo, de onde vem o divórcio? Ou melhor, onde ele vive? Onde o divórcio vive? Pergunta para o seu vizinho, onde o divórcio vive? Pergunta para o outro, onde o divórcio vive? Ah, vamos ver onde que ele vive. Onde que você acha que o divórcio vive? A resposta está em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. O que é o velho homem, querido? O velho homem é essa natureza que a gente repete padrões, repete aquilo que foi aprendido, repete a nossa natureza carnal. E a nossa natureza carnal, a Bíblia diz que todos nós, todos os homens, todas as mulheres estão debaixo do pecado, uma vez que Adão e Eva, o primeiro casal, pecaram contra o Senhor. Essa maldade, esse pecado contaminou todos nós. E a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que todos estão distantes da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, todos nós, essa natureza pecaminosa, que ela continua habitando nos lares. E essa natureza pecaminosa é quando alguém busca um prazer acima do compromisso. Quando busca um prazer acima do seu compromisso com sua esposa, que não respeita o relacionamento, que destrói o relacionamento. Na impureza que corrompe a intimidade. Quando a pornografia, quando o adultério ou a frieza toma o lugar do amor. E é um mal da nossa sociedade hoje. Antigamente, não é verdade? Era difícil romper a barreira para chegar numa banca de jornal, pegar uma revista, comprar uma revista, esconder, levar para... Hoje não, hoje o camarada pode estar deitado com a esposa do lado e com o celular vendo coisas que não convém. Esse mal, queridos, é onde vai pavimentando o divórcio.
essa impureza no coração, essa frieza sexual junto do casal. Queridos, a ganância emocional, quando cada um exige do que é meu, isso é meu, eu não abro mão, eu não cedo, isso é meu, eu não quero que você, e não importa, eu quero que você, em outras palavras, estou nem aí com você, eu quero o que é para mim. E a idolatria que sou eu, quando o meu jeito, quando o meu tempo, quando o que vale mais, o que é para mim. Onde já se viu, queridos, nós estávamos ministrando, conversando, aconselhando, tratando, junto com a Liana e eu, Liana como psicóloga, eu como também fiz um curso de terapia para casais, nós estávamos tratando um casal, um homem principalmente, e ele falou assim, nós fizemos um acordo dentro de casa, numa reunião, se a minha mulher não fizesse o café da manhã, 8 horas da manhã, e o almoço ao meio-dia, estava tudo errado. E o que aconteceu na segunda-feira? Ela não fez. O café da manhã, 8 horas, e almoço às 12 horas. E aí ele fala assim, onde já se viu? A mulher não me ama, não fez isso para mim. Ora, cadê a renúncia de si? Se ela não fez porque teve os motivos, se ela não fez porque teve outras necessidades. Isto é, querido, que vai pavimentando o divórcio. Amém? O divórcio não precisa de um inimigo externo para acontecer, não, queridos. Ele sobrevive dentro de nós, se não formos tratados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É por isso que você está aqui nesta noite, porque o Espírito Santo quer mudar a sua vida. Não está aqui para acusar, não está aqui para ferir, Ele está aqui para curar e para transformar, para desfazer aquilo que muitas vezes você sente preso. Muitas vezes você não sabe para onde ir, nem o que fazer. O Espírito Santo, a unção de Deus, está aqui para quebrar essa maldade e você ser livre dessa situação, amém, queridos? Aleluia, não está aqui para te acusar, não está aqui para te colocar contra a parede, não. Jesus Cristo veio a este mundo, entrou na nossa história, porque me ama, porque te ama. Ele lá no passado, quando ele veio, ele tocou no leproso, ele tocou na mulher estava com sangue, com hemorragia, aquilo que era desprezado pela sociedade. Talvez você ouvindo esta palavra, Senhor, isso não é para mim, isso não tem jeito, eu sou assim mesmo. Não, Jesus Cristo está aqui para mudar a tua história, para mudar o seu caminho, para mudar a sua maneira de ser, para curar o seu casamento, para transformar a sua história, aleluia, amém, queridos, aleluia. E do que o divórcio se alimenta? Do que ele se alimenta? Qual é o cardápio do divórcio? Alguém quer saber? Quem quer saber? Bom, já vimos de onde ele vem, onde ele habita, agora vamos ver do que ele se alimenta. Colossenses capítulo 3, versículo 8 a 9. Mas agora abandonem todas estas coisas. Diga: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Olha só. Diga: não mintam. Visto que vocês já foram visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Aqui é muito sério, queridos. Sabe qual é o cardápio do dia a dia? A ira e a indignação. Sabe aqueles gritos dentro de casa? Sabe aquelas explosões? Aquelas reações desproporcionais? É possível, queridos, um lar onde tem a paz, o Espírito de Deus reinando, você gritar com seu cônjuge? Você ofender o seu filho com palavras que amaldiçoam a sua criança, o seu menino, o seu adolescente? É incompatível, queridos.
É incompatível uma vida onde há paz dentro de casa, onde Cristo reina. A gritaria, a ofensa, o ataque com palavras. Não cabe. Agora, um ambiente que está nessa gritaria, nessa ofensa, nessa guerra de palavras, é pavimentar o divórcio. Isso está caminhando para o divórcio. É hora de se arrepender. Hora que você fala assim: não vou gritar. E há muitas situações aqui, eu queria abrir um parênteses aqui. Talvez esses gritos, essas explosões, precisam de tratamento. Talvez esta pessoa que é tão explosiva, que ela não se suporta, que ela explode por qualquer coisa, que ela precisa de um tratamento, seja um tratamento com a psicologia, com psicoterapia, seja um tratamento psiquiátrico, para que através de um tratamento, ela possa mudar esse comportamento que é mental, que está nos neurônios, não estão simplesmente no comportamento, é uma doença. Mas precisa ter humildade para falar assim: eu estou com problema. Se eu grito dentro de casa, se eu tenho explosões desnecessárias, eu preciso ter um tratamento. Eu preciso ir buscar um tratamento, fazer uma consulta, saber se eu tenho alguma personalidade, algum transtorno, se eu tenho alguma bipolaridade, se eu tenho alguma situação que é incompatível. Isso não é errado, queridos. Assim, quando você está com uma dor de barriga, você vai aonde? No médico. Assim, quando você está com um problema no coração, você vai no cardiologista. E ir ao psiquiatra, fazer psicoterapia, não há nada de errado nisso. É trazer qualidade de vida para a sua casa, para o seu relacionamento. Amém, queridos? Outra, a maldade. A maldade é aquele desejo de vingança. Palavras que ferem, palavras que humilham, pequenas atitudes que acumulam grandes feridas. Eu não vou perdoar, ele vai ver. Ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, queimou o arroz, ela vai ver, eu não vou pegar ela lá na cabeleireira. É uma vingança. Blasfêmia, linguagem indecente no palavras que não cabem dentro de casa. Quando você tiver um problema para resolver, olhe para o problema, resolva o problema e não ataque o seu cônjuge. Resolva aquela situação, mas não precisa atacar o seu cônjuge. Não precisa lançar palavras de maldição, afinal de contas a nossa palavra deve ser para glorificar a Deus, para abençoar, para transmitir bênção, e não para ofender, e não para atacar. A mentira, a falta de transparência, segredos, omissões, não é fácil, não é verdade? Ou é fácil? Ser transparente, precisa aprofundar a amizade, precisa ser sincero com o outro, precisa você dar o celular para o seu cônjuge, pode olhar, fique à vontade, eu não tenho nada a esconder, isso é vida transparente. Eu não tenho nenhuma gaveta trancada dentro de casa que só eu tenho a chave, ninguém pode mexer. Não, todos nós temos qualquer acesso, qualquer liberdade. Isso é ser transparente. Mas somente, queridos, quem tem o poder de Deus ministrando na sua vida, na sua casa, tem esse poder de ser totalmente transparente. Se você tem essa dificuldade, Jesus tem hoje o poder para te abençoar, para te libertar, para transformar a tua vida e você ser livre. Não há nada melhor do que ser livre. Ser livre não é aquele que faz uma coisa escondida e eu consigo esconder, não é assim? Eu faço e ninguém sabe. Ora, aquilo vai trazendo uma tormenta na mente, vai trazendo uma tormenta no coração. A pessoa começa a ficar doente porque ela está escondendo, ela está ferindo a sua própria integridade. Livre mesmo é aquele que pode ser totalmente transparente. É aquele que pode estar alguém em casa, pode estar sozinho, pode estar em qualquer situação, ele é íntegro. Ele faz as coisas porque ele sabe o que precisa ser feito, que é a coisa correta. Amém, queridos? Aleluia! Você quer
Você quer ver um casamento destruído? Alimente com ressentimento, tempere com orgulho, sirva no silêncio amargo e reaja com ausência de perdão. A casa pode estar em pé, queridos, mas o amor já foi embora. Mas graças a Deus que chega de notícia péssima, amém? Nós temos agora a unção de Deus que transforma, diga glória a Deus. Nós temos a unção de Deus que muda relacionamento, diga aleluia, aleluia. Depois de ver essa questão do divórcio, da onde ele vive, o que ele come, do que ele se alimenta, nós vamos ver agora em Isaías 10, 27, o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga, o jugo da briga, da mentira, do ódio, será despedaçado por causa da unção. Mas o que é essa tal da unção, queridos? A Bíblia fala, a unção é comparada com o óleo, com a gordura, representa o poder do Espírito Santo. E quando a gente lê esse texto de Isaías 10, 27, pastor Hermes, eu assustei na versão NVI que diz que o jugo será despedaçado por causa da gordura. Glórias a Deus aos gordos! Aleluia, pastor Israel, sinto muito. Mas que tem a ver essa gordura de Isaías 10, 27? Significa, e eu quero que o João coloque a primeira imagem. A primeira imagem, está vendo aí o boi com o jugo? Esse era o jugo no boi, o animal, né, que ele está magrinho, está aí com o jugo isso. Mas a Bíblia diz que o jugo é essa gordura significa que é a força, que é o poder, que é aquele fortalecimento. E aí esse animal que está com esse jugo, ele engorda, ele se fortalece. Pode pôr a segunda imagem. E aí ele se fortalece, e aí ele quebra a unção. Terceira imagem. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esta unção, queridos, não é algo místico. É uma coisa de ritual religioso. Não, a unção de Deus é um poder de Deus que vem dentro de nós, que vai enchendo, que vai transformando, que vai quebrando o nosso ego, que vai quebrando aquilo que a gente não conseguiria vencer, vai destruindo aquele comportamento que é ruim, que machuca. A unção de Deus desfaz toda essa obra maligna que gera o divórcio. Aleluia! É esse poder de Deus em nossas vidas. O jugo será despedaçado, não por uma força humana, não por conselhos motivacionais, mas por uma única verdade espiritual e inabalável. Cristo vive em você e isso muda tudo. Aleluia! Cristo habita na tua vida. Aleluia! Isaías 61, versículo 1, diz que o Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Querido, Jesus nunca foi um religioso distante do quebrantado, daquele que estava ferido, daquele que estava machucado. Não, ele entrou em nossa história. Lá em Colossenses 1, 13, 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Queridos, aqui não tem ninguém maior ou menor, eu não sou melhor que você, eu não sou mais santo que você, eu passo pelas mesmas dificuldades, eu e Eliana passamos pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas conflitos do dia a dia. A grande questão é ter o poder de Deus, o discernimento para agir e reagir de maneira correta. Porque no dia a dia, queridos, há situações que nos pegam desprevenidos. E como que você reage a essa situação? Somente com o poder de Deus na tua vida. E Ele quer entrar dentro do seu coração, reinar no seu coração, trabalhar na sua vida. O Senhor Jesus é aquele que habita em nós. Lá em Colossenses 3:1 diz que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Você ressuscitou com Cristo? Isto é, você não reage mais conforme a sua natureza carnal. Você já tem a partir de uma nova realidade, uma realidade espiritual, queridos. A sua natureza, o seu olhar, você já não faz do seu cônjuge a sua satisfação pessoal, no sentido, eu sou infeliz, eu preciso que meu cônjuge me satisfaça, eu dependo do meu cônjuge. Não, agora Cristo Jesus preenche a sua vida com alegria, com paz, com vida. E você está no relacionamento porque você ama, você está no relacionamento porque você quer, você está no relacionamento porque você quer, junto com seu cônjuge, construir algo que glorifique a Deus, que vivam em paz dentro de casa. Aleluia! Esta é a unção que despedaça o divórcio. Glória a Deus. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Vocês morreram para a velha natureza. Essa velha natureza, queridos, que é o padrão do sistema deste mundo, onde diz, você precisa ser feliz. Se você não está feliz nesse relacionamento, é porque tem alguém lá fora que vai te dar essa felicidade. Isso é mentira. Não existe isso. Se você está infeliz no relacionamento, você precisa conversar com o seu cônjuge, buscar a Deus, clamar ao Senhor, e Ele é poderoso para trazer de novo o renovo, a paz, a alegria, e você viver o relacionamento de décadas, mas não um relacionamento torturoso, que machuca, que fere. Deus quer transformar o teu casamento, que seja duradouro, mas que seja alegre, que seja feliz, que viva em paz, que tenha um relacionamento abençoado dentro de casa. Amém, queridos? Porque não adianta ter um relacionamento duradouro, mas viver em pé de guerra, machucando, ferindo um ao outro, como se tivesse algemado e sangrando. Não, o Senhor quer transformar a sua casa num lugar de bênção, de paz, de restauração. Você crê nisso? Amém, diga, eu creio. Aleluia, você está sentado com Cristo, queridos. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E o que tem a ver isso com o meu casamento? Tudo. Porque se você está com Cristo, você vai agir e reagir com o discernimento, com a sabedoria, com a paz, com a direção de Deus. A Bíblia diz em Colossenses que toda sabedoria, todo princípio da sabedoria está em Cristo. Todo princípio da sabedoria está em Cristo. Todo tesouro da sabedoria está no Senhor. Se você tem Cristo na sua vida, você vai ter sabedoria para agir com seu cônjuge. Você vai ter sabedoria para agir com a sua família. Um dia nós trabalhávamos lá no Mandaqui. Talvez já contei essa história, mas eu quero contar novamente. E nós trabalhávamos na igreja, na gestão da igreja. E saímos da igreja, da gestão do escritório, 6 horas da tarde. Precisávamos estar no templo para o culto à noite às 19 horas. E eu estava no mercado, indo para o mercado comprar um pão com mortandela, para a gente comer, né?
rapidinho, tomar um banho e ir para o culto. Quando eu entrei no carro, a Eliana falou assim para mim: eu queria tanto ir na irmã Francisca. Ela é como mãe para mim. Nós estávamos longe da irmã Dorinha, né, irmã Dorinha? Morava lá em São Paulo. Sabe aquele momento que você fala assim, não dá tempo, aí agora o que eu faço? Meu coração fala assim, não, a gente vai para casa, vai comer um pouco de mortadela e vai embora. Mas como a gente age e reage pelo poder do Espírito, o que eu fiz? Vamos na irmã Francisca. A irmã Francisca nos recebeu tão bem, cortou manga, serviu a Eliana, e foi um momento tão gostoso. Chegamos em casa, tomamos rapidinho um banho, fomos para a igreja. Foi uma bênção. À noite, quando nós já estávamos deitados, a Eliana estava chorando. Que marido abençoado que eu tenho. Ela poderia estar chorando de outro jeito. Não é verdade? Queridos, o poder de nós é que faz toda a diferença. O poder de Deus em nós tira o egoísmo, tira aquele raciocínio do que eu mando, do que eu faço, do que tem que ser do meu jeito. Ele faz a gente entender que o mais precioso é o relacionamento. Não é o meu, não é o dela, mas a paz de Cristo. Não vai dar para eu continuar aqui, porque a unção de Deus no comportamento. Vamos ler em versículo 12, Colossenses 3. Para a gente concluir. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e domínio próprio. Quando nós decidimos seguir a Cristo, nós temos que nos revestir, colocar essa veste. É como se o que a veste que o apóstolo Paulo fala aqui é como aquele uniforme que identifica o soldado, que identifica o enfermeiro, que identifica um profissional. É se revestir, isto é, toda vez pela manhã eu vou decidir qual vai ser a minha atitude. Vai ser uma atitude cheia de amor, cheio de bondade, cheio de compaixão, ou vai ser uma atitude áspera? É quando eu tomo essa posição, não, Senhor, eu tenho Cristo na minha vida, e eu quero tomar uma decisão correta agora. Eu vou ter paciência, eu vou ter bondade no meu casamento, eu vou ter no meu casamento a paciência de esperar, não tem problema. Eu vou ter no meu casamento a humildade de pedir perdão se eu errei. Eu vou ter no meu casamento a humildade de aceitar o conselho da minha esposa. Porque a Bíblia diz que Deus criou uma adjutora. Não é alguém que seja menor do que nós. Não é isso. É alguém que está junto de nós, que nos confronta. E essa é a verdade, porque a visão dela importa. Porque a opinião dela importa, coisas que eu não vejo, e que a Eliana fala para mim, é muito bem-vindo, muitas vezes, não é assim? Mas de fato é a melhor, e muitas vezes precisa ser humilde para isso, queridos, precisamos de humildade, e no mundo que nós vivemos, ninguém quer ser humilde, porque ser humilde dá a impressão de, você é capacho, você não tem valor nenhum, você é humilde. Não, queridos, humilde é uma das melhores qualidades do homem, de poder ser humilde e pedir perdão para o seu filho, pedir perdão para a sua filha. Eu errei com você, eu fui estúpido com você e não precisava dessa estupidez com você, me desculpa. Você me pegou no momento que eu estava com a cabeça cheia e eu fui estúpido, me perdoa. Não tem nada melhor do que ser humilde diante dos seus relacionamentos. Esse compromisso com o outro, queridos, essa compaixão é em vez da indiferença.
a bondade em vez da dureza, a humildade em vez do orgulho, mansidão em vez de violência, a paciência em vez da explosão. Lá no versículo 13 diz assim: pratiquem o perdão. Vamos ler, João? Sujeitem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. É fácil falar de perdão quando alguém de fora pisa no teu calo, né? Foi embora. Agora, dentro de casa, queridos, é nosso maior campo de batalha. Dentro de casa é quando a gente é o que é mesmo. Não dá para colocar uma máscara de uma personalidade que você não é dentro de casa. Você vai reagir, você vai atacar, você vai ter situações e muitas vezes, me perdoe, eu errei. E muitas vezes precisa perdoar a si mesmo. Muitas vezes precisa pegar aquela lista de erros que o seu cônjuge cometeu lá em 1987. Desculpa, eu estou falando de mim e da Eliana, talvez jovens aqui não tenham essa lista ainda. Mas erros que a gente cometeu a vida inteira e vai fazendo um checklist, parece aquele extrato de banco. Olha, no primeiro erro que você cometeu hoje, eu trago toda a lista. Está vendo como você é? Não, querido, se perdoou, joga fora essa lista. Rasga fora essa lista. Nunca mais traga de volta. Isso é perdão, queridos. Amém, queridos? Aleluia. Revistam-se do amor, acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Diga amor, é o elo perfeito. O amor é aquele fio que costura todas as virtudes. Sem amor, a compaixão vira pena. Que pena. A humildade vira fraqueza. A paciência vira omissão. O amor é que une, que sustenta a aliança. E esse amor, queridos, o padrão é Cristo. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Esse é o padrão de Deus, que Deus nos amou de uma maneira tão grande, eu pecador, eu longe de Deus, eu nas minhas falhas, o Senhor enviou Jesus Cristo para me alcançar. O Senhor enviou Jesus Cristo para te alcançar. Não importa a sua situação, não importa o que você fez, não importa como você agiu com o seu cônjuge, se você está no segundo casamento, no terceiro, não importa. O importante é o hoje, que Deus tem o poder para quebrar todo jugo da mentira, jugo da acusação, jugo do ataque, jugo da opressão. O Senhor é poderoso pelo seu amor de transbordar salvação na sua casa, transbordar salvação na sua família, aquecer o seu relacionamento de novo. Você não precisa viver um casamento frio, um casamento ignorando a sua esposa, um casamento abandonando a sua família. Não, Jesus Cristo veio para restaurar esse amor, essa paixão, esse carinho um pelo outro. Aleluia! Ele é o Deus da ressurreição, queridos. Ele é o Deus da ressurreição, meu amado. Aleluia. Se está frio, se está distante, dobre o joelho, clame a Deus, vocês dois. E Deus é poderoso para inundar de novo a sua casa com bênção. Aleluia, renovando este amor, renovando esse carinho, aleluia, que a paz de Cristo, versículo 15, que a paz de Cristo seja um juiz em seu coração, aleluia, porque fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Tem uma decisão para tomar? Qual é a opinião de quem vence? Do marido, da mulher? Quem argumenta mais? Quem chora mais? Quem faz mais chantagem é que ganha a decisão? Não, é a paz de Cristo no seu lar.
Aleluia, Ele tem a resposta certa. Se você orar, se a sua esposa orar, Ele é o Deus da paz, que vai trazer paz ao seu coração, vai trazer paz ao marido, vai trazer paz à sua esposa, porque Deus não é de confusão, de falar para você viaja, e de falar para sua esposa fica. Não, Deus é o Deus da paz. Diga, Deus é o Deus da paz, e a minha casa será uma casa de paz. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Façam tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo que fizerem, seja por palavras e ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Toda atitude que você fizer, se fizer em nome do Senhor Jesus. Eu tenho que lavar essa louça. Em nome de Jesus eu vou lavar essa louça. Sabe, queridos, um conselho que a minha avó me deu, que faz toda a diferença hoje para mim. A minha avó, Dona Angelina, Nhane, uma italiana brava. Mas ela falou um dia assim para mim: tá vendo? Vocês passam pela sujeira aí no chão, pulam e não pega. Pelo amor de Deus, pega isso, leva para o lixo. Aí, qual é a diferença? Eu chego em casa, tá a louça para lavar, o que eu faço? Estou nem aí, não é minha. É assim? Não. Eu vou lá e lavo a louça. Tem lixo para levar, ótimo, eu pego o lixo, guardo e levo o lixo. Tem alguma coisa para fazer, cabe a mim fazer, se está nas minhas mãos. Está a mim para fazer, preguiça não tem lugar na minha vida. Amém, queridos? A preguiça a gente joga fora. A Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. Olha como ela trabalha. Queridos, tenha um lar de paz na sua casa. Amém? Tenha um lar de paz na sua casa. Faça tudo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A unção, queridos, despedaçou o jugo. Despedaça o jugo da ira, da natureza carnal, da destruição. Ele quer o Senhor habitar no nosso coração, queridos. E quando Ele habita no coração, quando Ele entra na nossa casa, quando Ele entra na nossa família, meu irmão, a casa é transformada. Eu posso dizer para vocês que não dá para contar todo o testemunho aqui, não dá tempo. Mas certamente, o Senhor entrou na minha casa. Você nasceu no lar evangélico. Sim, nasci no lar evangélico. Mas se não fosse o Senhor na minha casa, se não fosse o Senhor em nosso casamento, se não fosse nos render ao Senhor no momento que o coração estava duro, e falar: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Se não fosse esse clamor ao Senhor, eu não estaria aqui hoje. Mas o Senhor, como fez na minha vida, como fez em nosso casamento, Ele faz na sua casa, na sua família. Amém, queridos? Glória a Deus. E o Emerson já citou o versículo aqui, eu queria citar novamente. Antes disso, Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, Jesus dizendo, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Diga assim: eu quero encontrar esse descanso para a minha alma. Porque depois de um dia de trabalho, não tem nada melhor do que um bom sono, não é verdade? Depois de um dia de atividades, de correria, enfim, não tem nada melhor do que você descansar. Agora, a tua alma descansa. Você tem esse lugar de repouso para a sua alma. Só em Jesus.
Só em Jesus a gente pode dobrar o joelho, lá no lugar quietinho, onde tem ninguém, onde ninguém vê, e você ter o seu derramar diante de Deus, o seu colo no colo do Pai, e você levanta o coração, aliviado. Colossenses 3, 20 e 21 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja, para todas as gerações e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia! Aquele que é capaz, querido, Ele é capaz de fazer infinitamente mais no seu casamento, na sua família. Você não precisa viver num ambiente de guerra, de briga, de frieza, de ataque. Não, Jesus quer transformar a sua casa num lugar de paz, de bênção. Ele é capaz para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor Jesus é o único, e é o único mesmo, interessado na tua vida. Que você tenha uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida abençoada. Há um mito que diz: você vai ser crente agora, você vai ser podado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que isso? Não, queridos, a maior liberdade é a liberdade que você tem em Cristo. A maior liberdade é a liberdade quando você tem paz, alegria e a presença de Deus na sua casa. Vamos colocar em pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque a tua unção despedaça todo jugo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua unção despedaça a raiva, a mentira, a briga, as ofensas. E a tua unção, Senhor, é que restaura o homem, que restaura a mulher, que restaura o casamento, que restaura a família, Senhor. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão, eu oro pela vida desse casal que aqui está, pela família que aqui está, Senhor. Que esta unção seja manifesta na vida do meu irmão, seja manifesta nesta família, curando, restaurando, sarando, em nome de Jesus. Tira, Senhor, o sentimento amargo da falta de perdão, a amargura. Tira esse sentimento, Senhor, de tristeza, esse sentimento de ataque, esse sentimento de... Pai, cura esta ferida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero experimentar da tua paz na minha casa, e eu creio nesta unção que despedaça todo jugo. Amém, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, pode sentar-se. Aleluia, glória a Deus. Antes de entregar o microfone, eu gostaria que o João colocasse a última imagem, o QR Code. E aí, nesse QR Code, queridos, eu tenho um esboço resumido dessa palavra para você levar para casa, pensar no seu dia a dia e você poder refletir com a sua família. Esse ano nós temos vários eventos com os casais. Temos eventos já em fevereiro. Convide seu amigo, convide seu vizinho, vem estar com a gente no dia 27, não lembro, 21 de fevereiro. Temos eventos também em junho, num jantar maravilhoso. Estamos pensando algo bem especial. Um ano de bênçãos, uma jornada, equipe campeã com os casais da igreja. Deus abençoe, queridos, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Amém, pastor Emerson. Tá bom. Amém, meus irmãos. Palavra maravilhosa.
E ministração como a de hoje, nós vamos ter durante o ano todo. Quem não pegou ainda o seu agendão de 2026, procure levar para sua casa a agenda da igreja ou acompanhar ali pelo grupo da igreja, porque durante o ano nós vamos ter muitos trabalhos com os casais. Vai ter a campanha pela família em julho, vamos ter cultos voltados para a família, palestras, encontro de casais. Tem uma agenda maravilhosa esse ano, uma agenda voltada para a família, porque nós acreditamos que a família é a base, irmãos, é a base. Para nós termos uma igreja forte, precisamos ter uma família forte, estruturada na palavra do Senhor. Nós vamos encerrar o culto, nós vamos orar mais um pouquinho pela família, fique em pé mais um pouquinho. O Ministério de Louvor vai encerrar com o louvor, e aí, terminando o louvor, nós vamos encerrar o culto. Dizer a todos os irmãos que vieram cultuar a Deus nessa noite conosco, talvez pela primeira vez, segunda vez, você que tem vindo mais vezes aqui, eu queria dizer que você é muito bem-vindo, você é muito querido nessa casa. Jesus te ama e você veio aqui hoje por causa de um propósito de Deus. Você veio hoje por meio de um convite, ou por meio de um pôster ali na internet, não sei o porquê você veio. Alguém te convidou, você sentiu de Deus de vir, mas você precisava ouvir essa palavra. Você precisava receber essa oração, porque Deus está restaurando famílias nessa noite. Deus está despedaçando o jugo. Deus está devolvendo alegria no seu lar. Deus está reconstruindo a sua família. Talvez muitas pessoas entraram aqui, e eu não sei, mas talvez alguém entrou aqui hoje, e o seu casamento estava, olha, já à beira, pertinho de um divórcio ou de brigas, mas o Senhor trouxe você aqui hoje, porque através da unção, esse mal vai ser despedaçado. Você vai voltar para sua casa, e o Senhor vai renovar essa aliança, você vai dormir em paz, você vai ter tranquilidade. O Espírito de Deus vai tirar um peso dos seus ombros hoje, porque o verdadeiro amigo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Senhor Jesus, está entrando no seu lar, para reconstruir a sua família. Pode acreditar, Deus trouxe você aqui hoje, por causa de um propósito maravilhoso, de construir um lar maravilhoso. Vamos orar pela família, o pastor Verley vai continuar orando, e aí nós vamos encerrar louvando a Deus com um cântico, em nome de Jesus. Queria convidar a Eliana para orar nesse momento, amém? Queridos, se você está perto do seu cônjuge, dê a mão para o seu cônjuge, dê a mão para ele. Vamos orar, vamos clamar a Deus por esse momento tão especial. Amém. Glórias a Deus. São 36 anos que nós renovamos todos os dias. Eu escolho estar com você, porque estar junto é uma escolha. E Deus nos deu esse livre-arbítrio para escolher. E hoje nós podemos estar juntos para dizer, vale a pena a escolha que nós fizemos. E hoje a gente vê esse reflexo nos nossos filhos. Temos 2 filhos, um casado e um que está namorando. E as nossas 2 noras falam que amam estar na nossa casa porque sente paz dentro da nossa casa. O que você quer para a sua casa hoje? Peça para Jesus. Até a Sara comentou, pastor Emerson, poderia chamar os casais para vir aqui na frente? Pode ser? Pode. Então você, casal, que está casado aqui com seu marido, com sua esposa, vem aqui na frente agora. E Deus vai enxergar, Deus está vendo tudo isso. E Deus vai colher as suas orações nesses momentos. Vem estar aqui pertinho aqui da gente. Vale a pena. Vale a pena. Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. É momento mesmo de reconciliação. É momento mesmo de pedir perdão, Senhor. Pai querido, enxerga agora, Senhor, estas famílias. Enxerga agora, Senhor, esses casais que estão aqui na frente, Pai. Eles decidiram, Senhor, estar juntos. Eles escolheram estar juntos diante de Ti.
Senhor Jesus querido, entre agora nessa casa, entre agora nesse relacionamento e restaura o vigor, restaura a saúde, restaura a unção, restaura o compromisso de estarem juntos, restaura, Senhor, a promessa que fizeram no altar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda frieza, todo mau humor, todo egoísmo, que seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo, Pai. Acorda, acorda, Senhor, esses casais. Acorda, Senhor, aqueles que estão dormindo e que perderam, Senhor, o compromisso de renovar a aliança todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, que haja paz em cada lar, que haja saúde emocional, que haja saúde física, que haja saúde mental, Senhor. Repreendemos agora toda briga, toda contenda, toda desistência. Que haja paz nesses lares, Senhor. Que haja paz nessas casas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós escolhemos estar juntos. E nós temos uns toquinhos de gente para oferecer depois para Deus. O que nós estamos ensinando para esses toquinhos de gente, né, Gé? Sabe que eles têm ouvido a gritaria? Sabe que às vezes o silêncio de um não olhar para a cara do outro? Sabe de dormir em X? Sabe o que é dormir em X? Empurrado. Eu não abro mão. Dorme na mesma cama, mas não se tocam. Dorme na mesma cama, mas não se olham. E os filhos percebem, os filhos enxergam. Pessoas que se dizem crentes, que estão dentro da igreja, mas não vivem Cristo dentro do lar. Subir aqui e pegar um microfone é fácil, mas como estamos vivendo dentro da nossa casa? Os nossos filhos podem falar: eu quero viver com os meus pais. Vivem? O que seus filhos podem dizer de vocês? E hoje Deus nos dá essa oportunidade para mudar a nossa história. Deus nos permitiu viver 2026 para virar essa página e escrever uma nova história na nossa casa, na nossa família. Então olhe agora para o seu cônjuge. Pode olhar. A gente costuma dizer umbigo com umbigo. Pastor Hermes deixa. E diga assim para ele: em nome de Jesus, eu renovo o meu compromisso de aliança. Conte comigo em qualquer situação. E renovamos agora esse compromisso com Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa casa. Ele é o centro da nossa família. E Jesus Cristo levou sobre si toda a nossa dor, para que hoje nós pudéssemos ser livres e juntos declararmos que só o Senhor é Deus na nossa casa, em nome de Jesus. Homens, agora comigo, homens, olhando os olhos da sua esposa, digo: eu renovo o meu compromisso de aliança com você, meu amor. Estarei ao teu lado, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até venha nos buscar. Estarei ao teu lado. Pode dar um beijinho. Aplauda ao Senhor, Ele é poderoso para vencer. Aleluia! Viva o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode voltar ao seu assento. Vamos louvar ao Senhor.